Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre processos. Muitas vezes, quando as coisas não dão certo nas empresas, a responsabilidade recai sobre as pessoas. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é: será que sempre que algo não dá certo, ou os resultados não são alcançados, ou um cliente sai insatisfeito, é realmente responsabilidade de uma pessoa? O que eu posso te falar é que gente é a coisa mais importante em qualquer negócio. Isso eu acredito demais. Porém, muitas pessoas conseguem entregar muito mais resultado para a empresa quando alguns processos são revisados, alterados, transformados e evolui para algo melhor, que realmente facilita a vida daquele profissional ao executar aquele processo. Então, o que eu estou falando é que antes de culpar alguém, pensa um pouquinho em como estão os processos no teu negócio. Na minha opinião, processo bom é aquele que facilita e melhora a vida de quem executa, fazendo com que o resultado para o cliente seja ainda melhor. Então, como deve ser um processo numa empresa? Para mim, 5 coisas para a gente pensar. Primeiro, processo tem que ser simples. Simples para ser fácil de entender. Simples para ser fácil de executar. Simples para facilitar a vida de quem executa o processo. Simples para poder ser fácil de replicar. 2, processo tem que ser escrito ou tem que estar escrito. Processo escrito é bom para tirar dúvidas, para fazer consulta, para treinar pessoas, é bom para replicar e principalmente para garantir que aquele processo vai ser aplicado em qualquer lugar, seja numa filial, na matriz, do mesmo jeito. Por exemplo, o processo de executar um prato num restaurante. Você pode botar só os ingredientes e a quantidade, ou você pode botar o passo a passo daquele prato para que qualquer pessoa possa ver e consiga, seguindo aquele processo, executar o prato da melhor forma possível, ou dentro de um padrão estabelecido de sabores e estética do prato. Então, além de simples, além de escrito, o terceiro ponto do processo é que ele precisa ser acreditado. Esse é um termo muito usado pelo pessoal da qualidade total, acreditação de processos. Mas essa acreditação que eu estou falando é que a galera que vai executar o processo, a equipe que vai executar o processo, precisa acreditar de coração que aquele é o melhor processo naquele momento. Porque senão, quando o líder vira de costas, cada um vai fazer do seu jeito, gerando mais conflito, gerando distorção em relatórios, informações e principalmente podendo gerar retrabalho, altos custos e perda de clientes. Um outro ponto é que, além de ser simples, além de estar escrito, além de ser acreditado, e lembra, essa acreditação é conquista, não é top-down. Não é dizendo tem que ser assim porque é assim. É importante conquistar a equipe para que eles percebam que aquele processo é o melhor processo naquele momento. É claro que, se durante a elaboração do processo houve uma participação em algum momento do desenvolvimento, eles vão sentir parte desse desenvolvimento. Logo, a adesão pode ser muito maior. O quarto ponto é que o processo precisa ser revisado. E dependendo do seu negócio, você que está aí me ouvindo, seja você um profissional, seja dono de um negócio, seja você um autônomo, dependendo do segmento onde você está, o processo precisa ser revisado constantemente, porque além do mundo do negócio estar numa ebulição, estar numa evolução, o cliente mais exigente, exigindo muitas mudanças,
a empresa e os profissionais precisam se atualizar. Logo, os processos também precisam muitas vezes ser atualizados. Porque o que é bom hoje, a forma de se fazer hoje, não garante o sucesso de amanhã, a conquista do cliente de amanhã. Então, é muito importante definir um calendário de revisão dos principais processos que impactam nos resultados do seu negócio. Seja processos de atendimento, de compra, de vendas. Fundamental esta revisão. Então, vamos dar uma analisada. O processo pode tornar um profissional médio um grande profissional. Nem sempre a responsabilidade está nas pessoas, embora as pessoas são o que tem de mais importante. Elas são tão importantes que o dono do negócio tem que pensar no melhor processo para essas pessoas, a ponto que elas gostem tanto de executar aquilo, porque o processo se torna algo tão orgânico, tão natural, que ele nem é percebido. E aí, como é que são os processos no teu negócio? Simples, escritos, acreditados e revisados? Imagina o problema que é para uma empresa que tem processos que o cara faz sem nem saber por que é daquele jeito, mas na cabeça dele ele está questionando aquilo. Mas tem um quinto ponto. Além de ser simples, escrito, acreditado e revisado, o processo tem que ter o foco do cliente. Nesse caso, eu estou falando do funcionário, do colaborador, de quem vai executar aquela tarefa daquele jeito. Fundamental pensar que o processo ele precisa facilitar a vida desse profissional, precisa tornar a vida desse profissional melhor, precisa melhorar o resultado, tornando a execução de algo mais rápida, com menor custo, porque senão, e a gente vê muito por aí, você concorda comigo, processos que são complexos, burocráticos, e que só dificultam a vida e fazem não só o profissional odiar fazer aquilo, ou faz um profissional muito bom se perder dentro desse processo, se tornando um profissional médio ou até medíocre, e isso acaba gerando insatisfação na empresa, gerando conflitos, gerando questionamentos e às vezes fazendo até com que a empresa demita grandes profissionais que, se passassem por melhores processos, poderiam entregar muito mais resultado. Então, pensa, por exemplo, às vezes algumas empresas têm softwares, sistemas e aplicativos que tornam aquele processo melhor. Mas muitas vezes também a contratação dessas empresas não leva em consideração a seguinte regra: é o sistema que tem que se adaptar à empresa e ao processo, e não a empresa e o processo têm que se adaptar ao sistema. Muitas vezes as empresas compram um pacote de um sistema padrão e empurram top-down, goela abaixo, e é traumático. Eu já participei de algumas implantações de sistema que não levam em nenhum momento em consideração o como se faz o que se faz numa empresa. E aí criam novas rotinas, os processos mudam e evoluem, não para se tornarem melhores, mais simples, mas pelo simples objetivo de ter que se adaptar a um sistema que foi adquirido. E aí nem sempre é o melhor. E aí alguns líderes não percebem por que há tanto boicote àquele sistema, por que os processos começam a gerar problemas e aí recai sobre as pessoas. Por exemplo, isso é muito comum, você ter uma empresa investir uma grana num RP, num software de gestão, e ver o seu executivo de vendas apresentar um relatório que foi puxado de um Excel e não do próprio sistema, não alimentando o sistema. Toda a empresa não conhece aqueles dados e só quem tem aqueles dados é quem está com o Excel no seu computador. Então, para um pouquinho, dá uma pensada, como é que estão os processos no seu negócio? Que processos impactam muito nos resultados do seu negócio e que precisam ser analisados mais de perto? Eles estão escritos? Eles são simples? Eles estão acreditados por quem executa aquele processo? Eles são revisados constantemente? E eles têm o foco do cliente? E claro, depois de avaliar tudo isso,
ele também gera melhores resultados para o negócio? Se sim, parabéns, e não se esquece de revisar constantemente. Se não, é dever de casa. Sentar com a galera, sentar com a equipe e ver, processo a processo, o que é que pode ser melhorado. Beleza? Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. E se tem alguma sugestão ou comentário, manda e-mail aí para fredalecrim@fredalecrim.com.br. E não esquece de, se você ainda não assinou o podcast, você tem duas opções, pode assinar no soundcloud.com/fredalecrim ou no iTunes, procura lá por Fred Alecrim Gestão de Negócios e assina, deixa lá um comentário, faz um review bacana, vou adorar ler. E claro, se você achar que mais gente pode gostar do conteúdo que eu posto aqui, compartilha aí que vai ser bom demais. Valeu, um grande abraço, até a próxima, moçada!